Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, dia de hoje culto de hoje e o culto da semana que vem, domingo que vem, ambos os cultos serão em ação de graças por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, apesar de nós. Quantas bênçãos nós temos para contar. E eu estava ali me lembrando que faz 2 anos da cirurgia do pastor, cirurgia da cabeça, e a gente está vendo ele aqui glorificando o Senhor no nosso meio. É bênção de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro profético de Isaías, capítulo 9, e a gente vai ler dali apenas um versículo, que é o versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Depois eu queria que em casa, com calma, você lesse todo o texto, todo o contexto que fala do nascimento e o reino do príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos a entregar essa palavra na força que o Senhor supre, que o Senhor possa ministrar aos corações a profunda convicção que o Senhor veio, que o Senhor enviou o seu Filho para salvar aqueles que já são seus, mas que precisavam ouvir a sua mensagem. Deus bendito, que o Senhor venha falar ao nosso coração de um modo especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amados, eu confesso que nesses dias de datas especiais, eu preferia que outra pessoa viesse trazer a palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque são tantas as histórias e as polêmicas e as agonias, porque o Natal é isso, porque o Natal é aquilo, porque a gente não devia comemorar o Natal, outros dizem que devia comemorar o Natal. É uma confusão que ninguém se entende. Eu particularmente acho que a gente tem obrigação de comemorar o Natal. Eu acho que o único povo da terra que tem que comemorar o Natal muito somos nós, os cristãos. E o contexto todo aqui fala exatamente disso, do nascimento e do reino do príncipe da paz. Essa semana eu li um artigo que o articulista dizia que a gente tem que comemorar a morte de Jesus, não o nascimento. Como assim? Então são tantas loucuras que são ditas que eu prefiro nem discutir. Não porque Papai Noel isso, porque Papai Noel aqui, deixa para lá, olha para Jesus. Eu quero convidá-los a olharmos para o Cristo do Natal. Então, a gente vê aqui Isaías fazendo uma profecia séculos antes do nascimento de Jesus, e é interessante que a palavra profética não conhece o tempo como nós, presente, passado e futuro, e o profeta já traz a informação com os verbos todos no passado. Um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, passado, fato consumado. Então, essa informação é muito interessante, porque antes desse nascimento acontecer literalmente, era plano de Deus, e plano de Deus se cumpre. Amém? Amém. Então em Mateus capítulo 1, não precisa abrir, só escute, versículos 21 a 23, o texto faz uma referência ao que fora dito por intermédio do profeta Isaías sobre o nascimento do Cristo. Capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Lá na frente, Mateus faz essa referência no Evangelho
que leva o seu nome. E ele diz: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. E desde ontem que eu medito nesse texto e eu glorifico a Deus, porque o Senhor tomou a iniciativa, veio na nossa direção, veio nos resgatar, enviou o seu filho. Então o profeta aqui apresenta o fato do nascimento como algo consumado e ainda apresenta as atribuições do Senhor em seu ministério sempre eterno. E o texto diz, primeiro, ele fala do fato consumado. Mesmo antes de acontecer literalmente, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Aleluia. Segundo lugar, ele fala da soberania e da autoridade suprema que estão sobre os ombros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o nosso Cristo. Então nós temos sim motivo mais do que suficiente para comemorar o Natal do Cristo, para glorificar o Senhor que um dia olhou para nós com olhos de misericórdia e mandou o seu Filho. E aí a gente para considerar um pouco a respeito desse assunto. Quais as atribuições do Cristo? Quais as atribuições de Jesus? Primeiro, o governo está sobre os seus ombros. Todo o poder, toda a autoridade estão sobre ele. Segundo, ele é o maravilhoso conselheiro, aquele que faz e opera maravilhas. O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus em quem podemos confiar, é aquele que abre portas onde não há portas, é aquele, repito, que faz e opera maravilhas. O Senhor também é o Deus forte, é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, o forte dos fortes, que nos tem sustentado com a sua mão direita fiel. O texto também diz que o Senhor é o Pai da eternidade, o Criador e sustentador de todas as coisas, e nada foge ao seu controle soberano. O texto ainda diz que o Senhor é o Príncipe da Paz. Ele veio estabelecer a paz, ele veio nos reconciliar com o Senhor. E o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, ele diz, capítulo 5, versículos 1 e 2, ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O Senhor nos reconciliou com Deus. Glória a Deus que Jesus nasceu. Glória a Deus que aconteceu o primeiro Natal. Glória a Deus que esse Natal continua acontecendo nos corações, porque Jesus continua, a estrela da alva continua nascendo nos corações, e nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. Então, nesses dias que o mundo cristão comemora o nascimento do Cristo, mesmo a gente sabendo que historicamente Jesus não nasceu em dezembro, não podemos perder de vista que ele nasceu, tabernaculou, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E esse acontecimento, meus amados, mudou a história, antes e depois de Cristo. Olha que coisa interessante. Por intermédio de João, no seu evangelho, ele diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu acho que é tempo
de recristianizar o Natal, tão desvirtuado pelo consumismo, por outras figuras. E a gente precisa voltar a buscar a centralidade do Cristo do Natal. Por onde quer que nós andemos, que nós possamos fazer isso em nome de Jesus. Nós somos o povo mais abençoado da terra. Nós somos o povo mais feliz da terra. E felicidade não significa ausência de problemas, mas porque nós temos a Jesus, nós temos o nosso Cristo. E Ele conosco é a esperança da glória. Ele conosco, nós podemos suportar todas as coisas, podemos atravessar todos os desertos, podemos enfrentar todas as dificuldades. Porque somos fortes? Não, porque temos um Deus forte. E Ele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. O apóstolo Pedro, ele traz mais luz à questão, apontando para o fato de que o Senhor continua nascendo nos corações, desde o seu nascimento literal. Em 2 de Pedro 1,19, ele diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a única candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Eu gosto demais desse texto. E me encanta ver como o Senhor nesses dias tem alcançado muitas pessoas, tem tocado muitos corações, tem nascido em muitos corações. E a gente, hoje eu sei que as famílias estarão reunidas logo mais tarde. E ao fazer a sua ceia mais tarde, faça uma oração de gratidão. Glorifique o Cristo do Natal. E aqui a gente se lembra de um texto também que está em João 3, 5 a 8. E ao nascer em nós, renascemos da água e do Espírito e somos recriados pelo Espírito de Deus. E o Senhor disse isso a Nicodemos, nesse texto que eu me referi agora: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Todos que estamos aqui nascemos da água e do Espírito. Um dia, essa estrela da alva nasceu em seu coração. E nós, para nós, todos os dias é Natal. Nós não podemos perder isso de vista. O que é que a gente aprende aqui nessa breve meditação, no dia de hoje, esse dia em que o mundo comemora esse Natal, que muitas vezes não conhece o aniversariante, mas comemora? Em primeiro lugar, não percamos tempo dando cartaz ao Natal sem Cristo. Temos motivos mais que suficientes para glorificar o Senhor pela vinda em carne do seu Filho unigênito. Segundo lugar, assim a estrela da alva vem nascendo nos corações, dando a chance de uma nova vida, de zerarmos a nossa história e começarmos outra vez. A partir de então, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Aleluia. Tem que ser um lugar, o único povo da terra que tem motivos para comemorar o Natal somos nós, os cristãos. E em quarto e último lugar, Natal significa nascimento. Nascimento do Cristo em nossos corações. E vamos continuar desejando que haja um Feliz Natal nos corações por todos os dias do ano. Que a gente não perca isso de vista em nenhum momento. Que esse nascimento possa acontecer em cada coração de todo aquele que for alcançado pela graça salvadora do Cristo. Que
Que o Senhor, Ele nos abençoe, que o Senhor, Ele toque o nosso coração de uma maneira real, de uma maneira viva, a respeito do nosso Cristo. Amém? Então eu queria que você nesse instante se levantasse.